Sabe, existe um livro chamado As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, que já vendeu milhões de cópias por aí. Ele basicamente ensina estratégias de manipulação, de controle. É uma obra que mostra a sombra humana de um jeito bem cru, bem direto. Mas a pergunta que fica é: será que esse é o único jeito de ter poder? Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar em algumas dessas leis. Mas não só para entender como elas funcionam, sabe? O objetivo é encontrar um tipo de antídoto, uma alternativa para essa manipulação, que no fim das contas revela uma forma de poder muito mais real, muito mais duradoura. E é aqui que está o ponto central de toda essa nossa conversa. Esse poder que o livro ensina de dominação, isso é poder de verdade? Ou será que existe um poder pessoal que é mais genuíno? Essa diferença é fundamental. E é isso que a gente vai explorar agora. Bom, primeira parte: o poder e a sua sombra. A proposta aqui é bem simples, mas muda tudo. É a gente reexaminar essas leis trocando o foco. Em vez de pensar em poder sobre os outros, a gente vai pensar em poder sobre si. É uma virada de chave que transforma completamente a nossa perspectiva. A nossa abordagem vai ser bem direta, olha só. Primeiro, a gente olha para a lei original. Depois, a gente tenta identificar qual é a sombra psicológica que está ali por trás. E aí, para fechar, a gente propõe uma alternativa consciente que, no fundo, é muito, mas muito mais poderosa. Vamos começar então com a Lei 5. Ela diz o seguinte: a reputação é a pedra angular do poder. A ideia de Green é que a sua reputação chega antes de você, ela intimida, abre portas e por isso ela tem que ser protegida a qualquer custo, com a própria Liba. Ok, mas qual é a sombra por trás dessa lei? É a dependência da aprovação dos outros. Pensa bem, quem vive só para defender uma imagem acaba virando refém do que os outros pensam. E, vamos combinar, não existe nada mais instável do que a opinião alheia, né? Então, em vez de gastar uma energia enorme defendendo uma imagem, a alternativa consciente é outra. É construir um caráter tão sólido, mas tão sólido, que ele simplesmente não precisa de defesa. O tempo, no final, sempre mostra o que é de verdade. Agora vamos para a Lei 2, que é bem polêmica. Ela diz: não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. A visão aqui é que os relacionamentos são como um jogo de xadrez, onde cada peça tem uma utilidade e a traição é sempre uma carta na manga. É bem pesado. A sombra aqui é a desconfiança profunda. É acreditar que ninguém age por um afeto genuíno, que está todo mundo querendo algo em troca. Viver assim impede qualquer relação de verdade e, no fim das contas, gera uma solidão imensa. Porque a pessoa não tem amigos, ela tem instrumento. A alternativa, então, não é ser cínico, é ser claro. O poder real está em aprender a ler as atitudes das pessoas. As ações falam muito mais alto. Isso permite criar conexões de verdade, sem ser ingênuo. É sobre enxergar a realidade como ela é, sem criar fantasias. Vamos para a Lei 7, a estratégia clássica da exploração. Basicamente, faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com o crédito. A lógica é bem simples, né? Use o talento de todo mundo e, no final, seja a pessoa que recebe os aplausos pelo sucesso. A sombra aqui é a exploração pura e simples, é enxergar as pessoas como ferramentas. Mas um líder que rouba o crédito da própria equipe não está construindo poder. Ele está destruindo a confiança, a lealdade, a motivação. Ele cria um ambiente onde as pessoas trabalham pelo salário e não pela causa. Já a alternativa transforma essa visão completamente. A liderança consciente entende que o poder não é uma coisa limitada que a gente guarda. Pelo contrário, é algo que cresce quando é compartilhado. Um líder que impulsiona a sua equipe se torna muito mais forte, porque as pessoas seguem quem as faz crescer. Certo. Segunda parte, as 5 sombras ocultas. Agora a gente vai mais fundo, na raiz do problema. Todas essas leis de manipulação, segundo essa análise, não nascem da força. Elas nascem, na verdade, de feridas psicológicas bem profundas. Vamos entender quais são. E aqui estão as 5 grandes sombras por trás da manipulação. Primeiro, o medo. O medo de ser insignificante. Segundo, a escassez, que é aquela crença de que para alguém ganhar, outro tem que perder. Terceiro, o narcisismo, um vazio interno que precisa o tempo todo da admiração dos outros. Quarto, a paranoia, a certeza de que todo mundo vai trair em algum momento. E por último, a necessidade de controle, a ilusão de que controlar tudo ao redor nos deixa seguros. E aqui está o pulo do gato.
Quando a gente entende esses gatilhos, a gente para de ver uma pessoa poderosa e começa a enxergar uma pessoa ferida, agindo a partir do medo. E essa percepção é a chave para o poder pessoal, porque ela permite que a gente enxergue a sombra, tanto nos outros quanto em nós, sem ser dominado por ela. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma escolha fundamental. Uma escolha entre duas formas de ser e de liderar. Terceira e última parte. 2 caminhos de liderança. Porque o poder de verdade, aquele que realmente muda o mundo, não vem de técnica, de truque. Ele nasce de um caráter tão autêntico, tão inabalável, que as pessoas naturalmente se sentem atraídas. Esse é o tipo de poder que ninguém consegue copiar. No fim das contas, a escolha se resume a isso. De um lado, o líder que usa as pessoas como se fossem degraus para subir sozinho. Do outro, aquele que se torna uma escada para que os outros também possam subir. Um acumula poder só para si, o outro cria poder para todo mundo. E assim, a gente encerra com essa reflexão. Que tipo de poder estamos construindo? Um poder que depende de controle e de medo e que no fundo gera estagnação? Ou um poder que nasce da autenticidade e da coragem e que gera crescimento? A escolha, no final, é de cada um de nós e ela define tudo.